Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Quando você corre por qual motivo? Atrás do ônibus? Em direção ao mar? Para encontrar alguém ou dar aquela energizada? Seja qual for o seu propósito ou objetivo, uma coisa é certa: a pessoa depois da corrida é diferente daquela de antes. Não tem como escapar. O movimento faz a gente se sentir bem de dentro para fora. O estresse vai embora e a endorfina cumpre o papel dela. E como a gente traça então esses objetivos? Como a gente define os nossos trajetos? Como a gente tira o melhor da corrida para a corrida tirar o melhor da gente? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News em Forma, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora, treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. É sempre um prazer fazer esse programa, esse em especial com um assunto que eu gosto tanto, corrida no pé, né? E a vida inteira, muitas corridas, treinando, né, muitas pessoas que nunca correram na vida, aprendendo a gostar de correr, aprendendo a correr, conquistando aí muitos lugares em todo o mundo com a corrida, mudando vidas, realmente transformando e trazendo o que a corrida desperta na gente, que é isso tudo aí que você falou, viu, Bruna, e muito mais. Eu acho que hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente sabe que existe uma dificuldade muitas vezes no início, de ter gosto, pegar gosto, sentir prazer, mas a corrida realmente ela é encantadora e é um prazer falar sobre ela. Algumas pessoas diriam que correr é bom demais. Se tem uma pessoa que sabe desfrutar e muito da corrida, é o nosso ilustre convidado de hoje, Pedro Paulo, treinador que viralizou nas redes sociais com vídeos de corrida no Rio de Janeiro. Pedro, bem-vindo, é um enorme prazer te receber aqui no programa. E é um enorme prazer participar, muito obrigado pelo convite. Bom, de onde vem essa paixão maluca que você tem pela corrida? Eu acho que veio da necessidade, assim, precisar me deslocar e não querer pegar trânsito. Eu acho que começou aí um costume, se tornou um hábito e hoje em dia é minha rotina mesmo, assim. É natural para mim, sabe? Quando você começou a correr? Eu comecei a correr como necessidade quando eu fazia educação física na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que era no Maracanã. Eu moro em Maria da Graça, 5 quilômetros de lá. E aí a fuga, né, dessa doideira que é o metrô, no horário do rush ou o trânsito, me fez querer voltar para casa a pé. E aí eu comecei caminhando e correndo, aí de repente eu precisava chegar mais rápido, então eu corri o tempo todo. Aí eu descobri que tinham provas de corrida de rua, eu falei, cara, que isso é maneiro, calma aí. Ganha medalha ainda, aí foi mais ou menos aí que começou. E quantos anos você tem, Pedro? Fiz 33 anos ontem. Parabéns! Obrigado. Parabéns. Ô Pedro, e você, é interessante, porque você falou que você começou indo para a faculdade, ou voltando, né? Dependia do trânsito ou do despertador, né? Você estava muito em cima da hora, acaba caminhando. E depois você, né, aos poucos foi correndo, e essa distância de 5 km é uma distância muito bacana para quem começa, né? O início é sempre muito legal, né, assim, que seja curto, porque às vezes as pessoas, por exemplo, você poderia morar mais longe da tua faculdade, 10, 15 quilômetros, e aí até poderia ter passado por esse processo todo, mas foi bem convidativa essa distância que tinha, né? Foi perfeito, porque 5 quilômetros a pé, em uma velocidade normal, você consegue fazer em 1 hora, e 1 hora era o tempo que eu perdia no trânsito. Então, entre ficar no trânsito, no carro, gastando gasolina, naquela tensão, ou ficar no metrô lotadíssimo, eu preferia ir a pé. E era mais confortável, sabe? E você já praticava algum esporte antes ou não? Musculação e jogava bola nos finais de semana, acho que o padrãozão, né, carioca. Bom, eu acho que a paisagem do Rio de Janeiro acaba ajudando no incentivo ali para você caminhar ou correr, enfim. Como você define então os seus trajetos hoje?
Então, pode até surpreender algumas pessoas, mas meus trajetos sempre foram definidos pelo tempo que eu tinha. Então, eu saía de casa, assim, eu tô com um filho pequeno, então, antes da minha esposa engravidar, eu tinha um pouco mais de tempo. Então, eu tinha 1h30 para correr, algo do tipo. Só que depois que ela engravidou, eu passei a trabalhar sozinho. Os dois são profissionais de educação física, então a gente dividia o tempo na academia. Só que eu passei a trabalhar todo esse tempo. Eu acordava às 7, começava o trabalho às 7 da manhã e terminava às 10 da noite. Então, dependendo da hora que eu acordasse, eu fazia um trajeto. E normalmente meus trajetos eram em direção a alguma estação de metrô, porque o metrô não atrasa. Se fosse em direção a algum ponto de ônibus, podia atrasar, alguma coisa, algum acidente. Só que o metrô raramente atrasa. Então, eu descia a rua da minha casa e tomava a decisão naquele momento, direita ou esquerda, em direção a alguma estação de metrô. E vi o tempo que eu tinha. Se eu tinha 30 minutos, eu chegava até uma estação. Se eu tinha 40, eu chegava até outra. Chego na estação, pego o metrô, volto para casa, tomo banho e vou trabalhar. Então, o planejamento da corrida em si era muito próximo a zero. Assim, não tinha nenhum. Era só sair e correr. Só que quando os vídeos começaram a bombar e tal, eu comecei a pensar em trajetos específicos, até por sugestão do público. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a sugerir muito, eu pensei nesses trajetos sugeridos. Então, eu comecei a planejar um pouquinho mais. Aí, minha esposa teve filho, e aí voltou a trabalhar também, começou a trabalhar na parte da manhã também, eu passei a ter mais tempo. Então, hoje em dia, os vídeos são moderadamente planejados. Alguns vídeos eu planejo, outros não. Mas hoje já tem algum planejamento, por exemplo, a hidratação. Eu levo alguma coisa para beber agora. Antes era, tipo, cara, conseguir sair de casa às 4h30 da manhã, maravilhoso. Dá para eu correr até 6 da manhã. Então, vou correndo até as 6 da manhã. Aonde eu chegar, eu bebo uma água, alguma coisa, pego o metrô e volto. Era assim. E você corria já todos os dias? Sempre? Não. 3, 4 vezes na semana. Ou se eu tivesse acordado. Porque tem vezes que a gente acorda de noite e não consegue dormir. Eu acho que é natural, todo mundo passa um pouquinho por isso, né? E às vezes eu acordava, olhava o relógio 3h30 da manhã, caraca, o sono não vem. Beleza, vou embora. Aí eu ia fazer a minha 1h, 2 horas. O metrô aqui abre às 5, né? Chegava em alguma estação às 5 da manhã, pegava o metrô e voltava. Ô Pedro, e você faz, por exemplo, variações de tipos de treino? Ou você sempre está mais preocupado com essa distância que você percorre? Ou você faz, como normalmente os corredores fazem, faz um treino de tiro, um dia um pouquinho mais forte, com intervalo, treino intervalado? Ou você simplesmente cumpre uma distância? Não, eu cumpro distâncias. O que muda é a velocidade que eu cumpro as distâncias. Eventualmente eu programo treinos mais rápidos, com distâncias um pouco menores, mas treinos intervalados de tiro na minha rotina atual não tem. E as pessoas te ajudam no meio do caminho? Não, porque o horário que eu tô correndo normalmente não tem ninguém. Eu passo rápido e a pessoa me vê já no susto. Mas tem muita gente que me reconhece, me motiva demais. A gente passa de carro, de moto, aí buzina, correu bom demais, tá maluco? E isso acaba motivando, né? Porque querendo ou não, a corrida te dá te deixa um pouco sozinho às vezes. Você tá, caraca, né? Tem que fazer mais tantos minutos. E quando chega alguém grita no teu ouvido, vai lá, cara, continua. Isso daí é incrível. E hoje, para você, é mais fácil a corrida do que era lá atrás? Porque você já está se acostumando, né? Sim, cada vez mais fácil. A corrida é uma constante evolução e eu estou num nível muito melhor do que eu estava, por exemplo, quando eu comecei a filmar ou quando eu corria lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro há tempos atrás. Um nível muito melhor. Hoje eu corro muito mais fácil. O que você sente depois que você corre? A alegria de um herói. Foi daí que surgiu o famoso bordão correr bom demais, porque em algum momento da corrida, por algum motivo, eu precisei passar isso para as pessoas e gritei bem alto, mais alto que eu consegui, e aí postei num vídeo, e aí surgiu um burburinho, muitos comentários, e eu comecei a falar isso mais vezes, porque realmente é o que eu sinto quando eu estou correndo. O que te move na corrida? Esse é o assunto de hoje do Band News em Forma, que está recebendo o treinador Pedro Paulo. Ele tem feito o maior sucesso aí nas redes sociais com vídeos sobre corridas no Rio de Janeiro, e você falou há pouco sobre o nascimento do seu filho, Lucas. Pedro,
A chegada dele, imagino que tenha mudado bastante sua rotina, né? Mudou bastante. Eu acho que eu consegui correr mais depois que ele nasceu, você acredita? Sério? Porque ele não dorme. Então ele facilitou o meu despertador. Ô Pedro, você hoje, como é que você define essas suas corridas, né? Você falou que você sempre sai e vê o tempo que você tem, você vai até uma determinada estação do metrô para poder voltar com ela. Mas durante a semana, assim, você define os dias, você sabe o dia que você quer, por exemplo, por mais que de repente um dia você corre um pouco menos porque dormiu menos, ou enfim, ou dormiu mais, né, e acabou correndo menos, mas você tem uma estratégia semanal do quanto você tem que correr, o que você vai fazer, que percurso, ou, hoje essa semana eu quero de alguma maneira ir até determinado ponto. Você tem um planejamento hoje? Tem um planejamento, eu comecei a treinar para a Maratona do Rio, a prova que eu fui convidado, eu nunca tinha feito uma maratona. Na verdade, eu nunca corri mais de 3 horas. Então, até pelo problema de desidratação, no meio do percurso eu fico seco, né? Então, hoje eu preciso planejar um pouco mais o meu volume semanal, porque não adianta eu fazer 30 quilômetros num dia, no outro acordar de madrugada e querer correr, porque eu estaria prejudicando demais meu corpo. Então, algumas vezes eu deixo de correr, porque eu fiz um volume muito maior no dia anterior, ou na semana anterior o volume subiu demais, né? Mas é a sua primeira maratona, mas você já fez meias, porque se você correu no máximo 3 horas, não sei se você correu 3 horas dentro de uma meia maratona ou não. Olha, eu faço pelo menos 2 meia maratonas por semana. No mínimo. Mais ou Não, menos mas isso em distância, eu tô dizendo em prova. Você já participou de alguma, sim, não? Sim, algumas. Sim. Prova para mim é muito bom, eu sempre curto muito fazer. É muito mais fácil correr em prova, né, do que correr em treino, então é sempre divertido demais. Por que é mais fácil? Conta aí. Hidratação, organização, você sabe para onde você está correndo, tem sempre alguém te incentivando. O treino é muito solitário, né? A gente acaba tá correndo no meio da rua, passando carro, passando sufoco. Então, assim, a prova é um momento de festa, é alegria. Assim, eu não consigo entender gente que fica nervoso para fazer uma prova. É um momento de mais alegria que o corredor amador tem, essa prova aí, cara, qualquer prova que seja. Quantas vezes você quis tentar se encontrar na corrida, mas não soube por onde começar? O convidado do Band News em Forma talvez te dê a motivação necessária para tirar de vez esse plano do papel. O treinador Pedro Paulo tem centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, com os vídeos de corrida que ele faz no Rio de Janeiro. E eu vi alguns comentários, Pedro, das pessoas falando que você acabou sendo de fato a motivação para essas pessoas não deixarem de correr. Como que é isso para você, né? Porque é algo que começou de um jeito tão despretensioso e hoje você, enfim, acaba sendo inspiração para outras pessoas, milhares de pessoas, né? Todo professor acho que tem o sonho de conseguir motivar alguém, ensinar alguém, conseguir passar um pouco do seu conhecimento para alguém. Na área de educação física não é diferente, a gente tenta motivar o máximo de pessoas possível. E agora com esse alcance, cara, parece que eu estou vivendo um sonho. Quando chega alguém que eu nunca vi na minha vida, dizendo que, cara, eu mudei minha rotina por tua causa, cara, eu durmo melhor. Então, isso é muito bom, isso faz parte do que me fez entrar para a educação física. Pedro, e você tem assim algum objetivo? Claro que fazer a maratona já é um grande objetivo, né? Mas para tentar inspirar mais gente, porque a sua rotina inspira muito as pessoas, né? Como você faz, você falar que você sai correndo de casa, não sabe para onde exatamente vai. A gente sempre fala aqui que quem consegue, quem quer, consegue, dá um jeito, né? Arruma um tênis, ou vai numa distância curta, não precisa se preocupar, sem relógio, né? Você está preocupado com a distância, com o ponto do metrô para poder voltar para casa, né? Então é uma realidade, se vai ter calçada, se não vai ter calçada, esburacada, se vai chover, se não vai chover, enfim. Você tem algum objetivo, assim, dentro da sua rotina diária, para trazer aí para os seus seguidores em breve? Como é que tá? Eu tenho um sonho de poder viajar para correr. Assim, eu não conheci muitos estados, não conheci muitos países, então poder mostrar o meu país, né, que eu não conheço tão bem, poder mostrar para as pessoas através da corrida, do jeito que eu faço aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, seria uma coisa maravilhosa. Então eu tenho esse objetivo pessoal de conseguir ajuda para isso, né?
e em algum momento poder fazer vídeos fora do meu estado, fora do meu país, e sei lá, o céu é o limite, né? Vamos falar sobre a sua vinda para São Paulo, porque foi assim que eu descobri o seu perfil, viu, Pedro? Foi com o vídeo da sua corrida aqui em São Paulo. São Paulo. Você saiu de onde, ia para onde? Conta como é que foi essa corrida, foi desafiadora? Foi muito doida, porque eu não sabia de determinados riscos, que eu fiquei sabendo depois, eu sabia que era longe, e foi na pousada que eu estava, eu não sabia o que ia fazer em São Paulo exatamente, a passagem eu tinha ganho de uma aluna minha. Então eu corri do estádio do Maracanã primeiro até o Santos Dumont, aqui o aeroporto do Rio. Peguei o voo para São Paulo, saí no aeroporto, o aeroporto da cidade é Congonhas, né? Isso, de Congonhas. Saí em Congonhas e me perdi muito para chegar em Ibirapuera, mas cheguei. Era só uma linha reta, mas eu me perdi horrores. Eu pensei, beleza. E não era longe, porque às vezes não é linha longe. reta é mais longe, não é longe. Eu acho que eram tipo 5 quilômetros no total. Só que eu fiz em 9, deu 9, para vocês terem ideia do quanto que eu me perdi. E percebi que a informação, ela não é tão clara das pessoas de São Paulo. Quando você pede informação, as pessoas meio que, calma aí, o que tu tá querendo? Para começar, eu corro sem camisa. Não vi ninguém em São Paulo sem camisa, já é estranho. Aí tá vindo um cara correndo sem camisa me perguntando onde é o parque, que é do lado. E tipo, aí o cara fica, não, calma aí, sei lá, não sei, vai para lá. E tipo... E errei, era pro outro lado. E aí me perdi muito. E aí esse dia 2 estádios, eu falei que eu jogo futebol desde sempre, então eu gosto de passar nos estádios, já passei em praticamente todos aqui do Rio de Janeiro. Então eu pensei, cara, quais são os 2 estádios que são mais longe, os 2 maiores, né? Então tem o do Corinthians e tem o do Palmeiras, eu vou fazer esse. E aí eu perguntei pro cara da pousada, o que você acha do Itaquera até a arena do Palmeiras? Aí o cara falou, cara, não dá. Eu falei, beleza, é isso que eu vou fazer. Aí já tinha tomado a minha decisão. No dia seguinte, pedi o carro de aplicativo bem cedo, cheguei lá em Itaquera e tinha uma pessoa na rua. Aí eu, como é que faz para chegar na arena do Palmeiras? Aí o cara, pega o metrô aqui, o trem, sei lá. Eu falei, não, para ir a pé. Ali... Não sei como não, cara. Aí eu falei, beleza, tô confirmado, é esse caminho que eu vou fazer. E aí fui buscando, assim, perguntando para as pessoas. Um policial foi super solícito comigo, ele falou, cara, não deixa a linha do trem sumir do teu lado direito. Deixa ela do teu lado direito para sempre, que aí tu vai dar lá. Lógico que eu me perdi várias vezes, um percurso que, sei lá, era para fazer 25 quilômetros, deram 30, mas... Enfim, deu tudo certo e me diverti muito, cara, e adorei ter feito. Que legal. Mas então esse você não chegou nem a ver antes como que fazia para chegar? Foi tudo na hora ali? Foi tudo na hora ali, mas eu sabia que era uma linha reta já. Eu não olhei antes, mas eu sabia que era uma linha reta. Não ia ser fácil eu me perder, apesar de eu ter me perdido. Eu achei que fosse ser tranquilo, porque quando me falava, cara, é só seguir a linha. Se é só seguir a linha, cara, não tem como eu perder. Só que tem um momento que a linha some. Aí me quebrou. Aí eu fiquei perto do centro lá da Catedral da Sé, não é? Sim, isso. Eu fiquei por ali, eu fiquei dando volta, igual doido. Ia pra cima e pra baixo e perguntava para as pessoas, o cara pega ônibus, eu que ônibus, eu quero ir a pé. O cara, então não sei. Então você não conhecia São Paulo? Nunca tinha ido a São Paulo. Ah, foi a primeira vez. Você conheceu andando? Conhecia sim, exatamente. E quanto tempo você demorou para chegar do estádio para o outro? Olha, eu acho que foram umas 3 horas. Porque eu não conseguia fazer direto. De vez em quando eu tinha que parar para perguntar e a pessoa tentava explicar e não conseguia, e eu também não conseguia entender direito. E você nunca pensou em abrir alguma desses aplicativos e dar uma olhada na distância então, ou não? Nesse dos estádios, foi a única vez que eu abri o aplicativo. Em algum canto, assim, eu desisti. Porque eu tinha certeza que eu estava do lado da linha do trem. Aí, quando eu perguntei pro cara, o cara falou, não, é pro outro lado. Aí eu falei, não, calma aí, beleza, tô perdido, não vai ter jeito, não tô entendendo nada. Aí eu abri o aplicativo, eu realmente estava indo pro lado ao contrário. Você não leva nenhum dinheiro para comprar uma água, gente? Eu levo, mas qual é a ideia da corrida? Eu queria que fosse uma corrida contínua, então não quero parar, sabe? Eu quero me manter. Tanto é que quando eu cheguei no estádio, eu achei um restaurante bem em frente ao estádio e fiquei esperando ele abrir às 11 horas da manhã para eu poder almoçar. Porque eu já estava sem as forças. E qual que é a sua próxima viagem com esse estilo de corrida, assim? Não participar de uma prova de  mas para conhecer qual é o estádio que você quer fazer agora?
Eu queria muito voltar para São Paulo, porque eu não conheci o Morumbi. E aí eu queria tentar alguma coisa por Para você aí. do Morumbi é bom, até o Allianz que você foi, aquele do Palmeiras, né? O Corinthians eu terminei no Allianz. Tá. Foi Corinthians Allianz, aí eu queria ter, inclusive se eu estivesse bem fisicamente naquele momento, se eu não estivesse exausto, eu talvez tivesse tentado o Morumbi. Se eu não tivesse chegado tão exausto, né, do jeito que eu cheguei. O Morumbi, quando você vier, você passa na Band e Isso. conversa com a gente, né, Bruna Baroni, que a gente tá pertinho do Morumbi. Com certeza. Aí. Tá mais e quem que vai convidado. correndo comigo? Para me ensinar o caminho. A Camila. Vai ter que ir, Camila? Eu fico parada ali no ponto de ônibus, você passa correndo, aí você pede dúvida pra mim, aí eu te indico, assim. Não, você fala assim, eu vou contigo e vou te mostrar. Vamos lá. Quero agradecer demais a participação do treinador Pedro Paulo aqui no Band News em Forma. Certamente vai motivar muita gente a pelo menos tentar a primeira corrida ou a permanecer firme e forte. Pedro, muito obrigada, viu? Boas corridas para você. Muito obrigado pelo convite, tá? Espero encontrá-los em breve. Obrigada, Pedro. Oi, Informers! A gente acabou de ouvir uma conversa super bacana com o treinador Pedro Paulo sobre a trajetória dele na corrida. Ele que viralizou com vídeos mostrando aquela paisagem maravilhosa do Rio de Janeiro, faz as corridas dele de 3 a 4 vezes por semana. Disse que sai correndo por aí, né, Camila? Agora ele tá com um planejamento porque vai participar de uma prova, mas acho bacana a gente trazer algumas orientações aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que querem fazer da corrida algo com mais disciplina, né? Realmente colocar na rotina. O que você sugere para a pessoa? Como ela define, né? Que critérios ela tem que levar em consideração para definir o trajeto, a distância que ela vai percorrer, enfim. Eu acho, primeiro, que tem uma coisa muito interessante do Pedro, né, Bruna, só a gente falar aqui para todo mundo, que ele começou de uma maneira super descontraída, né, e às vezes as pessoas acham que a corrida você precisa começar já correndo, ele começou caminhando, então é um processo, acho que isso, a corrida, ela é sempre um processo, mesmo para quem já corre há bastante tempo, se for aumentar a distância, se quiser correr um pouquinho mais rápido, tudo é uma conquista aos poucos, mas assim, para quem realmente está querendo se planejar para participar de alguma provinha, não importa se elas, ou conquistar alguma distância, não necessariamente dentro de uma competição, essas provas são muito estimulantes, assim, né, no processo todo, é uma energia super bacana, aquela coisa da medalha é legal porque as provas têm medalhas lindas, então isso inclusive pode ser um dos fatores para você se organizar, né? Eu acho que você pode pegar às vezes montar o seu calendáriozinho assim de 6 meses, de 1 ano e colocar quais são as provinhas que vão ter, dar uma pesquisada na internet, que ou tenha um percurso legal. Eu acho que isso é sempre importante, pegar uma prova bem organizada, né, que tenha água, que tenha hidratação no meio do caminho. Então, assim, você buscar percursos, se for iniciante, né, que sejam mais planos, mais tranquilos, só para não sofrer de cara, ou se quiser fazer um tempo muito bom também, o percurso faz total diferença na tua performance. As épocas do ano que você gostaria de fazer. E uma dica que eu gosto de deixar assim, tentem não fazer tantas provas, né? Porque a gente fala que é bacana, que é legal. Porque assim, eu explico para os alunos corredores, né? Se você imaginar que você tem 4 finais de semana no mês, né? Se um por mês você faz uma prova, o que acontece? A gente só vai ter para você evoluir mais 2, 3 semanas. Então, para um processo a médio e longo prazos, isso não é interessante, né? Então é importante que você tenha várias semanas que você consiga evoluir, então fique assim atento à quantidade de provas, ao percurso e se você realmente, como é que você organiza a tua cabeça na hora de entrar ali numa competição. Caminhar ou correr podem ter grande influência no tratamento que diminui a dependência de vícios, incluindo a nicotina. Nesse Dia Mundial Sem Tabaco, a Band News FM propõe uma conversa sobre como a corrida pode ser uma aliada nesse processo. O mundo tem 1 bilhão e 300 milhões de usuários de tabaco. 8 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa do tabaco. Os dados são da ONU, que tem alertado para um novo público da indústria.
os jovens, potenciais usuários do cigarro eletrônico. A nossa convidada para falar sobre esse assunto é a médica cardiologista e diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR, Jaqueline Shows. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo aqui no Band News em Forma. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu queria começar falando sobre a corrida para pessoas que estão justamente nesse processo de tentar reduzir a dependência da nicotina, né? Eu imagino que assim, a gente fala que é bom, mas não é fácil, né, doutora? Então, como a gente pode orientar para um começo de tratamento com a corrida e outros itens que vêm aí nesse combo, nesse processo? Realmente a dependência à nicotina, só sair correndo não vai ser o suficiente para boa parte dos usuários, mas eu diria que ela é um complemento excepcional. A dependência à nicotina é algo que vai além do querer parar, vai algo que muitas vezes o indivíduo não consegue administrar em termos de sintomas, e que interfere até no humor, na concentração, até na disposição. Tem pessoas que até deprimem no processo de parar de fumar. Então, a abordagem ela tem que ser ampla no sentido de respeitar essa dependência e tratá-la de forma adequada, complementando com a mudança de estilo de vida que é absolutamente necessária. Se você for pegar os indivíduos que fumam, ou mesmo os jovens usuários de eletrônico, eles se bastam fumando. A nicotina é uma droga tão poderosa que dá uma sensação de bem-estar para o indivíduo tão grande, né, por incrível que pareça, mas a sensação que o indivíduo tem é essa, que às vezes ele se basta fumando. Então o interesse por prática de atividade física, exercício físico, muitas vezes fica colocado numa situação secundária, que quando ele parte do princípio, eu vou parar de usar isso pode ser absolutamente necessário e trazer aquele vigor, aquela felicidade, aquele bem-estar, que aí sim é uma coisa bacana e verdadeira que produz um resultado positivo para a saúde e para o bem-estar emocional. Então, correr é maravilhoso, fazer atividade física é o que a gente mais incentiva, mas muitas vezes focar o tratamento nessa estratégia única, ela vai falhar, porque a estratégia tem que ser mais abrangente, mas quando você incorpora um bom tratamento que iniba sintomas de abstinência, uma boa questão relacionada ao humor, depressão e ansiedade tratados, você abre o indivíduo a perspectiva para que ele, muitas vezes, que nunca nem fez isso, ou que às vezes fazia e deixou de fazer por conta da própria dependência à nicotina, vislumbre essa perspectiva, essa possibilidade de voltar a ter uma vida ativa e todos os benefícios que essa atividade física vai proporcionar. Eu não sei qual que vem primeiro, né? Porque quando eu sempre assim, dei muito treino de corrida, as pessoas, obviamente, né, gradativamente entrando na corrida com uma caminhada, uma atividade física, elas parece que é o segredo de Tostines, né? Ela começa a correr muitas vezes, a gente não sabe qual que é. Eu não sei se existe isso, se tem como explicar. A pessoa, assim, vai diminuindo de fumar porque vai aumentando a corrida, né? Ou vai aumentando a corrida e vai diminuindo, sabe? Diminui de fumar e vai aumentando a corrida. Como é que funciona essa relação? Então, é bem interessante que eu tenho alguns pacientes até que são corredores até. E aí é até interessante que eles fazem, doutor, eu não fumo antes de correr porque eu acho isso o fim do mundo, mas aí termina a corrida, ou mesmo quem pratica atividade física intensa, e mesmo em academia, e depois o que acontece? Quando você faz atividade física, você obviamente aumenta, você urina mais, você vai metabolizar rapidamente a droga, então ele fica em abstinência, uma abstinência intensa, aí fica num dilema, como é que depois de correr eu vou fumar? Mas é um cigarro extremamente prazeroso, porque o indivíduo estava em abstinência, ele eliminou toda a nicotina existente, como ele é dependente, o cérebro dele grita por nicotina, e por mais que ele tenha um peso na consciência, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com isso agora? A abstinência castiga o indivíduo nessa hora, e aí ele fuma e tem uma sensação, olha que incrível, ele tem uma sensação prazerosa, porque ele estava em abstinência, é que nem você está com vontade de fazer xixi, está apertado, aí você vai no banheiro e se alivia. É mais ou menos assim que o indivíduo que tem uma abstinência, uma dependência química, se comporta, é algo que lhes dá uma satisfação pelo uso e que está fora do controle. Então, é interessante observar isso, e claro que ao fazer atividade física, ele elimina um monte de cigarro, sem dúvida, nesse aspecto é uma excelente preparação. Aquele indivíduo que ainda está fumando e começa a fazer uma atividade física, ele vai fumar menos. E fumar menos faz parte da estratégia que facilita a próxima etapa, que é a cessação. A gente costuma dizer que tem atividades, como atividade física, a corrida, ela faz com que o indivíduo fume menos, chegue próximo àquela que a gente chama de cota química. Porque quando você fuma, tem muitos cigarros que você fuma por necessidade química, mas tem um monte que vem por comportamentos
facilitadores. Então, está sentado, está conversando, está bebendo, está comendo, está dirigindo, está trabalhando com o cigarro em cima da mesa. Então, quando você muda isso, e a atividade física tem esse benefício enorme de trazer uma nova luz a esse comportamento, a pessoa fica preocupada, não, vou fumar menos, não fuma de forma automática, vai mudando o seu comportamento para reduzir o consumo e até melhorar a sua performance, né, pode-se dizer assim. É um fator excepcional de motivação, então você está certo, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, o fato é que diminui o consumo, mas para muitos isso, infelizmente, não é suficiente para fazê-lo, que ele dê aquela brecada total, a partir de amanhã não fumo, porque tem o peso dos sintomas de abstinência, que para muitas pessoas é um peso, vamos dizer assim, pesado, né? Usando uma força de expressão, o peso é muito significativo e às vezes a pessoa não dá conta, coisa que ela procurando uma ajuda específica, ela pode vencer isso com mais facilidade. Mas para a pessoa colher esses benefícios, doutora, ela tem que ter uma rotina e uma disciplina extraordinárias também, né, para combinar com outro tratamento que você citou, inclusive da dependência química. Deve demorar um tempo para a pessoa de fato sentir a diferença, né, imagino. Com certeza, como tudo na vida, a disciplina, ela acaba fazendo com que o tratamento evolua melhor. E mesmo, eu até vou traçar um paralelo, mesmo que a gente não está falando de fumantes que venham buscar para o tratamento e já estejam habilitados para fazer a prática esportiva. Até porque, quando a gente está falando de fumantes de longa data, eles vão cada vez mais se afastando de situações onde eles percebam que há uma limitação da respiração. Então, o indivíduo vai ficando meio avesso a fazer isso, porque é lá que ele sente a limitação que o cigarro está impondo muitas vezes. Tem pessoas que falam, mas eu não fumo há 30, 40 anos, não sinto nada. Por quê? Ele não faz nada, né? Não sobe uma escada, não sobe uma rampa, entendeu? Tem uma vida absolutamente sedentária que muitas vezes impede da pessoa perceber o quanto que o cigarro foi roubando dela de respiração, de fôlego, de tudo isso. Então, esse processo de mudança, de quem já está no processo, como eu falei, é maravilhoso, mas a gente tem que entender que boa parte dos fumantes estão bem longe dessa possibilidade, e a gente quer que eles voltem a ser inseridos, que isso é maravilhoso. Inclusive até para o processo de recuperação, mesmo naquelas pessoas que já são fumantes há muitos anos, 20, 30, 40 anos, que já têm um comprometimento pulmonar, a reabilitação está exatamente aí, onde o indivíduo deixa de fumar, já melhora a situação dele de fôlego e ele começa a fazer uma atividade física, sendo essa de valia até para a sua vida, para a sua perspectiva de vida e qualidade de vida dali para frente, né? Então, nesse sentido é muito importante. E a disciplina, ela vem até na forma do tratamento. O indivíduo fala, olha, você não precisa dar conta de fumar sozinho, mas você tem que ter a boa vontade. A boa vontade inclui as mudanças que a gente pede, que são comportamentais, por exemplo, a gente aplica aquela técnica do fumar restrito, que nada mais é do que fazer com que o indivíduo fume que a gente chama de cota química, aquilo que ele precisa. Então, ele tem que se isolar para fumar de pé, sozinho, olhando a parede, não estando sentado, não estando comendo, não estando bebendo. Isso faz com que ele fume menos, chegue na cota química. Assim como o indivíduo que está num programa de atividade física também tem essa preocupação de reduzir o consumo até para melhorar a sua performance e facilitar a próxima etapa, né? A expectativa de vida dos fumantes é pelo menos 10 anos mais curta do que a dos não fumantes, segundo as Nações Unidas. O Band News Informa está falando sobre a corrida como parte do tratamento do tabagismo com a médica cardiologista Jaqueline Schoss. Camila Richo, com você. Jaque, que dica você poderia dar para as pessoas? Porque é um vício, né? Sim. Não é fácil. E tem muita gente que não fuma, nunca fumou e acha que é só uma questão de força de vontade. Né? Qual seriam assim, os primeiros passos e que dicas assim, práticas que a gente poderia dar para aquelas pessoas que fumam ou há pouco tempo ou há muito tempo, mas que querem largar isso? Então, eu acho que é fundamental o indivíduo tomar a decisão, olha, eu penso em parar de fumar, e procurar ajuda, porque a abstinência é algo que realmente castiga. A gente, nesse universo, quando a gente fala de fumantes, e hoje em dia a gente tem um outro universo que é de fumantes jovens, eu falei, gente, meu consultório mudou até de característica, né? Lá no começo, nos anos 2000, 2010, antes da lei antifumo, eu só recebia fumantes que estavam na faixa etária 50, 60, 70, até 80 anos, né?
Aí veio a lei antifumo, começaram a aparecer pessoas mais jovens no meu consultório, porque com a restrição de fumar, as pessoas foram tendo ideia da dimensão da dependência, ficando incomodadas de não conseguir trabalhar sem fumar, ter que descer para fumar, ou seja, criou um incômodo nessas pessoas, o que foi bom para elas perceberem quanto elas eram dependentes. E aí, então, de 2022 para cá, quando abriu a porta da pandemia, tinha um monte de gente usando cigarro eletrônico, pessoas de 19, 20, 22 anos, muitas vezes acompanhado do pai e da mãe, porque não conseguem deixar o cigarro eletrônico. E é interessante que, no relato desses jovens, muitos são atletas, e a dependência da nicotina desse produto ela é tão intensa e rápida, inibe a atividade física. Então, assim, tem dificuldade para largar, procure ajuda. E, com certeza, a gente vai incentivar para que os indivíduos incorporem ou reincorporem, ou comecem a fazer atividade física, que ela, com certeza, é o que vai dar um equilíbrio emocional, disposição, disciplina, para essa mudança que a gente tanto almeja de viver melhor, né? Agradeço demais a participação da médica cardiologista, diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR, Jaqueline Scholz. Obrigada, viu, doutora? E até uma próxima. Muito obrigada, viu? Obrigada, doutora. Camila Hirsch, hora de ir embora. Quem quiser conversar com você, pedir ajuda para treinar, como é que faz? É só me procurar no @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Uma semana com muita corrida e muita saúde para você, Bruna, e para todos os ouvintes. E você, ouvinte, pode procurar as outras edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, tem a playlist do YouTube e o nosso perfil no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.